Bom dia. Bom dia. O nome completo da senhora? Fernanda Bernardes Vieira Richa. Tá, senhora Fernanda, a senhora está acompanhada aqui dos seus advogados. Sim. Dr. Eduardo Santos de Oliveira e Silva e Dr. Rodrigo Jacob Cabagnani, correto? Sim. Tá. Senhora Fernanda, a senhora foi chamada aqui ao GAECO hoje para ser ouvida na condição de investigada, numa investigação que nós temos, que está apurando crimes relacionados ao programa de governo Patrulha do Campo. Na condição de investigada, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio em relação às perguntas que forem feitas para a senhora, ou a senhora pode responder da forma que a senhora achar melhor para a sua defesa, tá bom? Uhum. A senhora já conversou com seus advogados, já está inteirada sobre o que foi apresentado ali até o momento em termos de elementos de prova? Sim, a gente conversou. Tá certo. Na verdade, a gente só não viu os elementos de prova. Sim, mas é irrelevante no nosso entendimento. O teor do processo todo. Aham, tá. As decisões, né? Sim. Senhora Fernanda, se a senhora pudesse nos contar o seu histórico, a sua formação, o seu histórico profissional até o presente momento? Sim. Eu, em 1981, 82, eu fazia faculdade de administração. Me casei em 85, parei a faculdade porque tive filho. Só voltei a estudar em 98, 97. Fiz a faculdade de Direito, me formei em 2000, 2001. Comecei a trabalhar, então, quando o Beto se tornou prefeito de Curitiba, na assistência social, trabalhei as 2 gestões do Beto como prefeito e as 2 gestões do Beto como governador, sempre na assistência social. Nunca exerci o direito porque me fiquei como bacharel. Uhum, tá. E cargos eletivos a senhora nunca ocupou nenhum, né? Não. Tá. Esses cargos aí no governo, cargos de nomeação, né? Nomeação. Tá certo. A respeito desses fatos especificamente, do programa Patrulha do Campo, a senhora integrou a Secretaria Da Família e Desenvolvimento Social. Desde que ano? No governo do Beto, desde que ele assumiu, 2011. Desde 2011, Isso. né? A respeito desse programa Patrulha do Campo, o que a senhora sabe, Nada. da ideia, Não, nada. se isso foi uma proposta de campanha? Nada, com toda tranquilidade eu lhe falo, nada, não era da minha área. Acompanhei várias propostas de campanha, que eram normais, porque estávamos em campanha, mas não me lembro especificamente desta ou daquela. Me lembro de um grande pacote como se fala, de compromissos de campanha, né? Uhum. De melhorias daqui, dali, da saúde, da educação, do campo, enfim, dessas coisas. Mas nunca atuei nessa área, minha área era a da assistência, então me valia e me aprofundei nos conhecimentos da assistência social. Tá. E quando esse programa foi, foi efetivado, a senhora acompanhou, soube alguma coisa? Não Se me teve algum disse. tipo de tratativa anterior? Não, nunca me disse respeito. Não era da minha área. Uhum. Então, a respeito do programa em si, se houve alguma irregularidade, Não a posso, senhora não tem não posso, conhecimento não. nenhum sobre isso. Não posso falar nada porque não conheço. Tá. A senhora sabe quais são os fatos que estão sendo investigados e que, em princípio, implicariam a senhora? A senhora tem consciência disso? Do que a senhora... Nada de Patrulha do Campo, porque não estou nela. Seria uma questão mais relacionada às empresas, a uma possível lavagem de dinheiro? Que não existe. Então, eu gostaria que a senhora, por favor, pudesse nos esclarecer isso. Então, assim, tudo vem a partir da questão da criação das empresas, da BFMA e da Ucaporã, basicamente. A senhora poderia historiar como que surgiram essas empresas, qual a origem dos recursos, a origem dos bens que fazem parte, por favor. Com muito prazer. A história é um pouco longa. Eu sou filha de banqueiro, meu pai era Tomás Edson de Andrade Vieira, presidente do Banco Imobiliário do Brasil, faleceu num acidente aéreo em 1981 e foi feita então a partilha de bens. Cada filho e a minha mãe pegaram sua parte. Nesta empresa que estava colocada, que era a empresa da família, nós vivemos até hoje. Tudo que eu tenho é oriundo e herança do meu pai. Tá. Claro que o banco foi liquidado, né? Desculpe. Sim, houve o processo HSBC e tal, mas nós não tínhamos grande parte no banco. Nossa parte era seguradora e assim foi. Minha origem
financeira vem do Bamerindos, vem da herança do meu pai e é o que eu vivo até hoje. A senhora tem ideia assim, de valores a partir do momento em que foi feita uma partilha de bens? Nós ouvimos aqui o Dirceu Pupo, Sim. né? Ele relatou alguma coisa a esse respeito, né? Gostaria de ouvir da senhora, né, a partir do momento que houve essa partilha ali, salvo engano, 97, 98, como que ficou dividido entre os irmãos o patrimônio? Olha, eu não sei como ficou o patrimônio dividido. Era minha mãe e nós 4, né? Isso veio do meu pai. Depois minha mãe abriu mão de tudo, passou para os filhos e todos nós cuidamos da minha mãe hoje. É isso que é. O Dirceu está conosco, se eu não me engano, desde 77, 78, eu tinha 15, 16 anos. O Dirceu fazia parte do trabalho do Bamerindos, trabalhava dentro do banco, depois passou a cuidar da empresa do meu pai e depois veio para nós e cuida da gente até hoje. Né? Quando houve a separação dos meus irmãos, o Dirceu ficou comigo e cuida de mim e dos meus filhos até hoje. Tá, a senhora diz assim, cuida de mim, dos meus filhos, Cuida da exatamente cuida da nossa empresa. O que é a atuação dele? Cuida da nossa empresa. Tá. Ele administra na própria criação das empresas, isso é uma coisa pensada por ele, por vocês? Não, é discutida por nós. Nós temos a nossa pretensão, escolhemos o que queremos fazer, o Dirceu avalia se é possível ou não. O Dirceu é pago justamente para fazer isso e tem a nossa total confiança. Até hoje está conosco, 40 anos. Ele presta contas das atividades dele para quem? Para nós, ele conversa, foi feito isso, está tudo adequado, foi pago. Nós quem, quando a senhora fala? A mim, às vezes um filho meu que está na sala. Não existe uma regra de como tem que ser feito. Conforme as coisas acontecem, vão... Para você ter ideia... Não, muito difícil. Para você ter ideia, eu fui 4 vezes no escritório. No meu escritório, porque eu trabalho na assistência social e trabalhei a vida inteira. Então, e o escritório nessa sede atual? Nessa sede atual. A senhora só esteve lá? Naquela alugada, acho que eu fui uma vez. E como que funciona assim? Até para a gente entender, a BF-Mar e a Ocaporã são as duas principais, é isso? Sim, são as principais. Qual a diferença de uma e da outra? Olha, para te dizer qual é a diferença de uma da outra, eu não sei, porque nós trabalhamos com o ramo imobiliário hoje. Né? Nós temos muitos imóveis e esses imóveis são negociados, vendidos, comprados justamente para que a gente possa ter renda, para que a gente possa viver. Né? Então o Dirceu tem essa autonomia de poder fazer, de poder vender, de poder comprar, de avaliar se é o melhor momento ou não. Tá, mas a palavra final... Ele diz, vendi um imóvel porque achei que era importante, o valor estava bom, a especulação financeira estava ótima, ou não vendi, vou adequar. Quando eu quero uma casa na praia ou quando eu quero comprar um carro, eu ligo, Dirceu, queria trocar meu apartamento na praia, ver se é possível. É possível. Não é possível. Tá, existe assim, esta conversa. Quem pede sou eu. Tá, mas isso que eu digo, o fechamento dos negócios. Ele chega e fala, achei uma oportunidade, tá assim, tá assado. Não, interessa, negocie. Cheguei em tal preço. Feche, Olha, tal. Eu confio plenamente no Dirceu. Minha vida inteira eu confio no Dirceu e vou continuar confiando no Dirceu. Ele tem autonomia para isso. Ele está conosco para fazer rentabilidade para que a gente possa viver bem. E é ele que cuida disso. Com isso, a senhora está querendo dizer que, por exemplo, ele pode vender algum imóvel ou comprar algum imóvel sem que a senhora sequer tenha tomado conhecimento? Ele tem autonomia. Se for um bom negócio, sim. Ele já fez isso? Já fez. Se for um bom negócio, sim. Poderia... E apresenta depois os fatos. Olha, foi vendido isso, foi comprado, não tem problema. Qual é o problema? Não estou dizendo que tem um problema. A gente só quer entender como que a coisa funciona. A gente quer entender quem no dia a dia fazia a gestão e a decisão pelos atos da empresa. As escolhas eram minhas, a pretensão de alguma coisa é minha, quem é responsável para fazer a gestão, pagamentos e negociações é o Dirceu. É assim que funciona. Mas ele não tinha situações que ele escolhia? De tudo, desde pagamento de net, de médico, de seguro-saúde, de viagem, de compra de uma barraca, enfim, tudo. Mas tinha situações que ele escolhia? Quando o momento era adequado, sim. Qual imóvel comprar? Sim, sim. Quando... A senhora poderia se lembra de alguma aquisição que, por exemplo, ele chegou e falou, comprei o terreno de tal lugar, comprei o apartamento dali, vendi o lote. Não, agora não me lembro. Mas talvez no próprio Alphaville ele pode ter vendido alguns lotes assim.
Porque tiveram muitos lotes na Alphaville. A Alphaville, onde é a Alphaville hoje, era uma chácara nossa. E nós, como que foi isso? Não sei se a senhora tem conhecimento. com muita... Voltar um pouquinho quando a senhora estava falando a respeito lá da partilha, né? Só para a gente fazer uma cronologia, que foi final de 98, que a senhora... Não, meu pai morreu em 81. Tá, mas aí houve o processo do Bameninos. Isso. Eu não me lembro exatamente o ano. Tá, a divisão que ficou para cada irmão... Foi feito logo depois que a gente vendeu a seguradora para o SBC. Quando que foi? Não me lembro agora o ano. Você consegue saber, claro, que pode buscar isso de outras formas, mas quanto que coube para cada um? Não consigo saber agora. Uhum. Mas posso te dizer que meus netos vivem tranquilamente. Tá bom. Isso. Então, a senhora estava falando ali do Alphaville, né? Sim. A senhora sabe como que foi o... Alphaville minha mãe comprou dos Baggio. Uhum. Da família Baggio, se não estou enganada. Minha mãe já. Minha mãe comprou da família Baggio. E nós montamos o nosso Aras. Meus irmãos trabalhavam com cavalo, nós montamos o nosso Aras. E ali ficamos por muito tempo. Uhum. Por muito tempo. Até o momento em que o Alphaville entrou em moda, que estava fazendo em São Paulo, que tinha montado não sei aonde, e estava procurando uma área. E os meus irmãos ofereceram a área. E eles se interessaram e vieram ver a área. Uhum. São vários Alphavilles ali Eu que acho compõem... que são 4, né? 4, 5. Todos Araucária. a área Sim, englobava toda a área. E quem empreendeu ali, a senhora sabe dizer, não? Como que empreendeu? Não, empreendeu que eu digo, quem que implantou o grupo Alphaville de São Paulo. Sim, tá. O grupo Alphaville de São Paulo. Os termos ali, tantos terrenos vão ficar para a família, quantos Isso foram... foi conversado com advogados, o Dirceu na época, não me lembro quem eram os advogados da época, tanto da Alphaville quanto os nossos. O Dirceu na época já participou dessa tratativa. Desde 78 o Dirceu está conosco. Desde 78, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa muito segura, muito tranquila, eu confio nele. Por ocasião a BFMA foi criada primeiro, né? Sim. Não me lembro dados, eu sou muito ruim para anos e dados. Tá. E na criação da BFMA já foi alocado ali todo o patrimônio que a senhora trouxe aí, da herança e tudo mais? Sim, sempre. Nunca e isso ficou nada. Está tudo documentado lá? Tudo documentado, meus impostos de rendas todos são muito transparentes, está tudo à disposição. Nunca me neguei a fornecer nenhum documento. Além desses bens que a senhora recebeu por herança, foi alocado ali também valores em dinheiro? Ou, por exemplo, na negociação de imóveis, era apenas permutas, ou vendia o que tinha para comprar outro, ou havia injetava dinheiro? Injetava eu? É. Não, nunca. Agora, o pagamento você tem que conversar com o Dirceu. O Dirceu sabe mais do que qualquer outra pessoa. Usualmente são transferências bancárias, TEDs. Não foi a pergunta, não foi essa. Não, então, a pergunta é, você tirava do patrimônio da empresa para comprar outro empreendimento, ou tirava pouco da empresa e vinha dinheiro da pessoa física... dinheiro externo. Você aumentava o capital... Fora da nossa empresa. Fora de mim, não fora da pessoa física, tua pessoa física. Mas, meu filho, nós estamos falando aqui das empresas, não estamos falando da pessoa física. A pergunta que eu fiz foi da pessoa física. Não. Tá? Não. Então, as empresas vivem com dinheiro das empresas. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi, para fazer, a empresa decide fazer a compra de determinado empreendimento. A empresa tem um apartamento em tal lugar. Vamos colocar um dinheiro em cima que é melhor o negócio. Vamos colocar esse apartamento e mais um dinheiro. Esse dinheiro saía da empresa ou tinha situações que saía da tua conta, pessoa física, por exemplo? Não, eu acredito que toda vez das empresas. Das empresas para pagar negócios das empresas. Sim. E tudo através de transferência bancária, sempre através de transferência tudo bancária. Rastreável, sempre. etc. Se tinha movimentação da conta corrente da empresa? Se movimentava a conta corrente da empresa? Não. Quem que era responsável? Sempre o Dirceu. Dirceu é responsável por isso. Até um tempo atrás, na imprensa, foi noticiado aquela questão da Operação Superagui, surgiu o nome da BF-Mar e teve aquela polêmica lá, das iniciais, etc. Da FR. Quem é o B, aquela coisa toda, né? O B é o Beto, isso é inquestionável. Não sei. Não? Não sei. Tá. Não, mas assim, formalmente ele nunca participou dessas empresas. Você está falando da BF-Mar? Isso. Sim, BF-Mar, sim. Beto, Marcelo, Fernando e Rodrigo. Tá. Mas assim, formalmente ele nunca participou. Não. Tem algum motivo especial para isso? Não,
Não, o Beto é político, a minha vida particular dos meus filhos tem que caminhar, eu tenho que viver. O salário que ele ganha e que eu ganho não condiz com a vida que eu tenho. Eu vivo do que minhas empresas me rendem. Tá, então assim, foi uma forma de separar a esfera política da esfera privada, seria isso? Sem dúvida. Tá. E a criação da Alcaporã vem em que contexto? Olha, nós trabalhamos muito, nós vivemos uma vida muito atribulada. Qualquer hora, em qualquer momento pode acontecer um acidente. Meu pai morreu num acidente aéreo, junto com meu tio, com meus 3 primos. E nós perdemos as estribeiras da vida. Graças a Deus, meu pai já tinha uma organização dos bens dele e o espólio dele não levou mais que 15 dias. Isso nos deu uma tranquilidade, uma garantia. Eu venho tratando de fazer a mesma coisa na minha vida. Para deixar meus filhos, em qualquer situação, numa situação tranquila, serena, de paz. Tá. Essa é a razão. Tá. E o patrimônio pessoal do ex-governador? Ele também montou uma empresa de administração de bens? O que ele tem, que é dele, está em nome... O governador está no nome dele, na conta dele. Que até recentemente, eu, salvo engano, vi na imprensa uma notícia de que o patrimônio dele reduziu após o período que ele esteve à frente do governo, pelo menos o que foi declarado... Eu não sei que reportagem é essa que você viu. Eu sei que o patrimônio dele está na conta dele. Não, assim, os bens declarados em 2010 seriam, acho que, R$800 mil, superiores aos declarados agora, 8 anos depois. Não entendi a pergunta. Você quer dizer que ele perdeu o patrimônio? Então, de acordo com a reportagem, eu não cheguei a verificar ali no site do TSE como que foi a declaração, né? Mas assim, a gente imagina que com os anos, né? Salvo negócios muito mal sucedidos. Eu não posso te responder porque eu não sei, eu não acompanho essa parte. Juro, essa parte de campanha. Ou a questão do patrimônio pessoal do governador. É do governador, a conta é dele, não sei. A senhora não acompanha? Não. Tá. Em relação aqui a essa situação, especificamente no nosso caso, 2 negócios chamaram nossa atenção. Sim. A aquisição de um terreno ali em Santa Felicidade, um condomínio chamado Paisagem Boa Rivage, e as salas onde hoje funcionam as empresas. Tá? Sim. Qual foi a participação da senhora? O que a senhora sabe dessas aquisições? Sei que eu achei maravilhoso o condomínio Boa Rivage. E como eu queria muito que meus filhos viessem morar próximo de mim, o André morava lá em cima no Cabral e o Marcelo, já vizinho, seria vizinho nosso ali da onde a gente mora, no Lumière. Me apaixonei pelo terreno, falei, vou trazer meu filho para cá. E a ideia era essa, o Beto disse, pode trazer, desde que não ponha mais dinheiro para poder fazer de lá para cá. Tá bom. Quando fizemos a negociação, o Beto falou, mas tem que construir. Ele disse, tem que construir, pai? Ele falou, então, não vai fazer. Vai ficar como está. Você fica no seu apartamento e o imóvel nós vamos esperar, ver se vão vender ou se não vão vender. E assim foi. Recebemos algumas propostas nesse Boa Rivage e vendemos agora. Muito bem, graças a Deus. Essa é a razão do imóvel. A senhora foi a primeira pessoa que tomou conhecimento do condomínio? Olha, não sei se eu fui a primeira pessoa a tomar ou se foi o André, não me lembro. Não me lembro, até se foi o Beto que comentou, não me lembro. Tá. Mas a gente gostou do espaço, sim. E a senhora tem ideia de onde veio a informação, de que existia? Não me lembro. Quem que empreendeu, de quem que era ali o condomínio? Com quem nós conversamos, o Dirceu conversou, foi o Valmir Maran, que era responsável pela venda desse terreno. E o terreno originário, a senhora tem conhecimento de quem que era? Olha, eu não me lembro. Não me lembro se eu sei de quem que era. Da família do Tony Garcia? Pode até ser, o Tony tinha uma área grande ali. Não sei se era essa, exatamente. E essa área grande que ele tinha ali, a senhora conhecia de que forma? Não sei, de passagem, sei lá. Tá. Não sei. Hoje me dizerem que o Tony tinha uma casa ali ou que tinha um condomínio. Não sei. A senhora sabe se ele reside nesse condomínio? Não sei. Não sei. Eu sei que uma época o Tony morou atrás do nosso prédio, naquele Lacrimã. Até foi preso lá. É um condomínio de luxo. Não, o Boa Rivage. Eu não sei o que é luxo para você. É um condomínio de boas casas. Qual o custo que foi lá? Do imóvel? Nós pagamos com 2 terrenos do Alphaville. E o equivalente em dinheiro é quanto? Não lembro. Você comentou Valmir Maran.
Foi meu Você marido. chegou a fazer algum tipo de tratativas comerciais com ele? Não, o Dirceu. Em nenhum momento Não. discutiu o preço, Não. quanto que era, como que seria? Não. Foi o Dirceu. Sim, senhora. E entre fechar a compra e essas tratativas comerciais, o Dirceu relatava para você como que estava indo Não, a a gente negociação? não tem esse costume. Dirceu, dá para acontecer? Dá sim. Tem condição? Tem. Dá para acontecer? Não dá, tá bom. Não tem esse problema. Ele não se... É porque me parece que esse foi, que foi uma compra não para gerar lucro, mas para o filho da senhora vir morar perto de vocês. Sim, era a Então, intenção. era algo mais, corrija se estiver errado, era algo mais pessoal, né? Sim. Mas não houve essa troca de informações a respeito do terreno. Não. Tipo, conseguiu fechar, vamos fechar, o André tá ansioso, não sei o que. Não, a gente tem muita serenidade, muita tranquilidade. O que é, o que não é, não é. A gente não tem essa angústia de querer as coisas acontecerem. Entendi. Quanto que valiam os imóveis, os terrenos que entraram no negócio? Quanto que valiam lá no terrenos? Alphaville? A senhora falou que tem- foram os do Alphaville, Tem né? terrenos no Alphaville de 500 mil, 700 mil, há terrenos de 2 milhões. Tá, esse Não precisamente. valores de hoje, né? A senhora está dizendo. Não, estou falando valores da época. Hoje deve Uhum. ser mais. Não me lembro quais foram os terrenos que o Dirceu ofereceu, mas sei que foram Eram dois. 2 imóveis de 700 metros quadrados, se não me engano. Não posso, não sei dizer valor. Todo mundo não foi Uhum. Não sei responder. Tá. Nós Tem comerciais e fizemos, tem. nós fizemos uma pesquisa aí Sim. da época, né, de imóveis dessa área, no Alphaville, imóveis e o imóvel lá do Boa Rivage também com Sim. mais ou menos a mesma metragem. Lá acho que é 2.000 metros, né, quadrados. Não sei, não tenho, não posso falar. Eu não tenho certeza e precisão de números. Tá. Não sei. E, Era um terreno. Bom. e houve e assim, de acordo com o levantamento que a gente fez, havia uma divergência bem grande de valores. Enquanto o do Alphaville estava em torno ali de 400 mil, 500 mil, lá era 2 milhões. Então, assim, causou uma certa estranheza, para dizer o mínimo, você trocar dois terrenos, e até na escritura eles estão por 250 mil reais, e por um terreno que valia cerca de 2 milhões de reais na época. Não posso te dar essa resposta, porque até nem acredito que seja isso. Uhum. O relato aqui que foi prestado pelo colaborador, no caso o Tony Garcia, é que nessa negociação houve uma volta em dinheiro vivo, acho que ele não diz dinheiro vivo, mas uma volta em dinheiro no valor de aproximadamente 900 mil reais e que não foi registrado. Olha, sinceramente, não acredito. Uhum. Sinceramente, não acredito. Entre a palavra deste tal senhor, com as atitudes do Dirceu, não acredito que isso tenha acontecido. Uhum. Se o Dirceu tivesse feito esse retorno em dinheiro, você ficaria sabendo? Dirceu não faria esse retorno de dinheiro. Dirceu é uma pessoa justa, honesta, decente. Não, mas o retorno em dinheiro que nós estamos dizendo seria um retorno devido pelo valor do imóvel, Não, uma você me perguntou, complementação. foi uma coisa diferente. Você me disse que o valor era baixo. Tá certo. Tá certo. Estou dizendo Mas não acredito. os Dirceu terrenos teriam entrado como parte do pagamento. Dirceu não usa dinheiro vivo. Dirceu usa TED, transferência bancária. Uhum. Sempre, a vida inteira. Uhum. Então, se teria usado dinheiro vivo, a senhora Não acredito desconhece. nisso. Não acredito Ela está nisso. dizendo que não usou. Não usou. O Dirceu usa transferência bancária. Nós usamos banco. Uhum. Tá. Bom, em relação a esse imóvel, seria essa situação. Em relação às salas, como que foi o... Deve ter sido da mesma forma. Estávamos num imóvel alugado, com o nosso escritório. Ele deve ter visto a oportunidade de poder fazer um bom negócio. Uhum. E deve ter, na época, deve ter dito, vamos comprar salas para o escritório? Vamos. Podemos? Podemos. Uhum. Esse É o diálogo suficiente. com a senhora... É o suficiente. Uhum. É o suficiente para ele poder fazer os negócios que ele acha que deve. Tá. É que vocês não conseguem entender a relação que eu tenho com o Dirceu. É Uhum. difícil para vocês entenderem isso. É que a gente ouviu o Dirceu e parece que ele Não não tem concorda problema. com essa visão da Não tem senhora. problema, ele concorda, ele sabe o que ele faz. Aí eu fico muito tranquila, tenho muita serenidade, tenho muita segurança na pessoa do Dirceu. E a relação que eu tenho com ele é quase uma relação de pai e filha. Uhum. Porque é ele que cuida da minha família.
E cuida até hoje e cuidará da minha família. Uhum, tá. A respeito da ideia, vamos dizer assim, da mudança, né? Vocês estavam numa sala, apesar de terem vários imóveis, Sim. e como a senhora mesmo mencionou, a sede das empresas era num local locado. Sim, porque queria um local ali no centro, com facilidade de acesso a banco, tudo. Essa sede anterior, onde que funcionava? Quase que do outro lado da rua. Ali no centro começo, acho que uma quadra para cima, do outro lado da rua, num prédio bege, meio marrom. Era uma sala? Era mais de uma Eu sala? acho que eram 2 salas, 2 ou 3 salas, uma coisa assim. Tamanho, Não, área, não sei dizer. não sabe dizer. Não sei. Essa ideia de mudar para um imóvel próprio? Foi porque tinha condição disso. Então vamos mudar, vamos mudar. Tá. E a escolha do local ficou a cargo do Dirceu? Não me lembro. Isso é tão pequeno quem escolheu. Desculpa, não entendi. É tão pequeno o local quem escolheu. Se é no social, se é no Batel, não muda. Entendeu? Ele achou que seria uma boa coisa. Ou alguém falou, tem um imóvel bom saindo, é bom, é perto, é fácil, tá bom. A senhora disse que, acho que, salvo engano, a senhora disse que foi, acho que umas 4 vezes só Sim. Ao longo desses anos, desde que foi adquirido, né? Sim. A senhora lembra a época da aquisição? Tem 2 anos? Não sei se o prédio tem 2 anos ou 3 anos. Uhum. Não sei quantos anos tem o prédio ali. Tá. Foi comprado... Não é velho, não. O prédio é bem novo. Uhum. E na época ele foi comprado, ele já estava pronto? Eu acho que já estava pronto. Acho que já estava pronto. Ou estava finalizando. Uhum. Mas já tinha a estrutura. E de quem que foi adquirido? Eu acho que da própria consultora. Acho que da própria consultora. Da empresa que construiu. A senhora sabe quem que é a empresa que construiu? Não posso falar, porque eu não sei. É dos Golins, salvo engano? Pode ser, não sei. A senhora chegou a tratar com alguém? Não. Volto a dizer, quem faz as tratativas todas é o Dirceu. O Dirceu, tá. Ele reportou para a senhora? Sim, que estava comprando imóvel, que tinha condição de comprar para as salas, que seria imóvel próprio nosso. Está ótimo, então vamos, podemos pagar. Ele reportou para a senhora valores envolvidos? Não, podemos pagar, está tudo certo, tudo certo. Ele reportou para a senhora como ia ser feito o pagamento? Não. Também não. Não, essas coisas acontecem no dia a dia. Se o Dirceu me reportasse tudo que faz todos os dias, todas as horas, eu não estaria trabalhando lá, estaria trabalhando no escritório. E a senhora expressa assim, podemos comprar? Podemos, então compre. É indiferente o preço? Não, claro que não. O Dirceu avalia, se é possível, se a gente tem, pode acontecer, senão não. É sempre visando o lucro, a gente vive disso. Mas essa avaliação visando o lucro, quem tomava era o Dirceu, então? É o Dirceu, ele é a pessoa mais preparada para isso. Eu estou trabalhando o dia inteiro, né? A questão é essa, né? Então, assim, ele está lá, faz a avaliação e tal, mas na hora de apresentar, ele fala, eu achei uma sala, vale a pena, vou comprar. Ponto. Bastava esse nível de informação? Vale a pena, vou comprar, é rentável, nós podemos alugar, se for como o mercado está mostrando, ela vai valer daqui 2 anos o dobro ou o triplo. Vamos investir? Vamos investir. Custa quanto? Custa em média isso, aquilo. Ou seja, o valor que está sendo negociado é reportado. Às vezes é reportado. Às vezes é reportado. Às vezes? Porque às vezes, olha, o imóvel era aquele que, vamos dizer, esse borrivagem aí, é 200 mil. Nós temos 2 lotes para colocar. Tá bom, eu não pergunto qual é o preço dos 2 lotes. Eu fico satisfeita porque nós temos 2 lotes para colocar. Tá bom. A gente me pergunta, às vezes você perguntou o valor do lote? Porque era assim que acontecia. Eu estou sendo transparente com vocês. Porque a senhora disse assim, essa empresa, né, é o nosso ganha-pão, é da onde a gente sobrevive, mas aí o relato parece um relato assim meio despreocupado. Se tiver e trocar por outro, por mim está tudo bem, eu confio em você. Mas eu confio nele. Eu confio nele. E ele não ia fazer coisa errada porque não fez até hoje. Tá. E nós vivemos bem, graças a Deus, até hoje. O que a gente está apurando aqui, algumas pessoas foram ouvidas, etc., é que também nesse caso houve um pagamento em dinheiro no valor de R$1.400.000 que não foi registrado, não foi consignado, quantia essa que foi entregue pelo Dirceu na casa do vendedor, em dinheiro vivo, que foi contado nota por nota na presença dele e de outras pessoas que
Bom, também foram ouvidas e Tem que confirmaram esse fato. então, o senhor tem que perguntar para o Dirceu. E formalmente, essas salas que são num prédio, um dos principais prédios ali do Centro Cívico, que hoje a gente viu algo avaliado ali de 3, 4 milhões de reais, teriam sido trocados por um apartamento de Balneário Camboriú, que na matrícula está por 400 mil reais. Você tem que perguntar para o Dirceu esses detalhes. Ele pode te responder. Eu só tenho que dizer para você que eu confio no que o Dirceu tem feito até hoje. Então a senhora diz que se houve esse pagamento, isso é responsabilidade Ela do disse que Dirceu? não houve, porque ela confia que não houve. É isso Tá. que ela está dizendo. Eu Então não é pergunto pra- se houve. Tudo bem. Então a minha pergunta é essa. Se houve esse pagamento, a senhora não tem nada a ver com isso. Como eu não tenho nada a ver com isso? Ele tem a responsabilidade de fazer o que ele deve fazer. E tem a responsabilidade de fechar as contas e trazer à luz do imposto de renda tudo que é feito. Uhum. Eu tenho essa confiança, essa tranquilidade e essa transparência. O relato da senhora é: os negócios do Dirceu sempre foram feitos com os imóveis e se houvesse necessidade de algum pagamento em valor, transferência bancária, tudo documentado. Sim, senhor. O que eu estou dizendo é que o relato que nós temos, Esse é o relato que o senhor tem, não é Exato. não é o Isso. meu conhecimento. pois é, o relato que nós temos é que teria sido feito um pagamento Não em dinheiro posso lhe vivo. responder sobre isso, se E é o aí- que o senhor me pergunta. Não Isso. posso lhe responder E sobre aí, isso. assim, só para eu completar a pergunta, o relato que nós temos é que teria sido feito dessa forma, não por transferência bancária. E se isso aconteceu dessa forma, o Dirceu agiu fora da recomendação, ou da determinação, ou da confiança da senhora. É isso? Volto a lhe dizer, não posso lhe responder sobre isso. Uhum. Tá. Em relação ao vendedor desse imóvel, a senhora tem ideia de quem pode ter sido? Não. Em relação aos valores, a senhora desconhece e não sabe se isso existiu. Eu acabei de dizer para o senhor que o senhor tem que perguntar para o Dirceu sobre isso. Tá certo. Com todo respeito. Com Uhum. todo A respeito. situação, há indícios aí, que até foi juntado no processo, de que o Dirceu ele procurou uma pessoa que intermediou a venda dessas salas, e o Dirceu teria falado para essa pessoa que caso alguém me procurasse ela, para ela não falar nada sobre esse retorno do dinheiro, que a senhora não tem conhecimento, mas, segundo os relatos, ocorreu. O Dirceu, ele obedecia a ordens de alguém? Desconheço a sua pergunta, não estou entendendo o que o senhor está perguntando. O senhor... O Dirceu obedecia a ordens do ex-governador? Não, Não. não. Ele obedecia a ordens da senhora. Também não. Não existe ordens. A senhora nunca deu ordens para o Dirceu? Não, nós conversamos, nós trabalhamos Tá. juntos. Foi ouvido o corretor que intermediou a venda desse imóvel, das salas, e ele falou: o Dirceu me procurou aqui Sim, para falar, para caso alguma autoridade me procurar, sim. se alguma autoridade procurasse ele, para que ele não relatasse que houve esse dinheiro envolvido na negociação da sala. Sim. Tá? O Dirceu foi lá procurar ele, ou seja, o Dirceu foi lá procurar ele para ele mentir, caso alguma autoridade procurasse. Sim. E o que Segundo o o senhor relato, só um pouquinho. Sim. Segundo o relato desse corretor, tá? Para o Dirceu fazer uma conduta dessa, tem imagens no processo dele encontrando com esse corretor, Sim. tudo. Ele fez isso sobre a ordem de alguém? Não minha. Não, O senhor não pergunte da pra senhora. ele. Não, o senhor pergunte para ele. Tá. A senhora não falou para ele procurar ninguém para abafar, porque já estava na mídia várias informações Volto contra... a lhe dizer, jamais fiz isso. Colaborei com a justiça o tempo todo. Minha vida é aberta, meu imposto de renda é A senhora colocado. sabe se o seu ex-marido fez isso? Como? Seu Seu ex-marido, não? Desculpa, o ex-governador fez isso? Não. Algum dos sócios, o seu filho, o André, Não, fez isso? não. Qual que era aproveitando essa parte, né? Qual que era o papel dos filhos na sociedade? Meus filhos são cotistas dessa sociedade, justamente pensando nessa divisão para que, se acontecer alguma coisa, eles possam ter tranquilidade de receber seus bens com tranquilidade. Em termos de administração, Nada. tá.
Tá. Em alguns desses fatos, especialmente nesses 2 casos que nós mencionamos aqui para a senhora, o André assina como procurador. Por que isso? Por quê? Coincidentemente, o Marcelo, finalizando o curso de Direito e querendo fazer campanha, não queria estar preso dentro do escritório. O Rodrigo, por ser menor, não poderia estar no escritório. Eu trabalhando. O André fez essa ponte de algumas vezes estar ali ou não. Coincidentemente, nessas 2 vezes que ele estava, ele assinou. Nada a ver. E em alguma vez a senhora assinou como procurador? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu sou sócia da empresa. Chegava pronto o documento para vocês assinarem? Sim, senhora. Chegava pronto o documento, olhava no documento, está aqui 2 lotes, borrivagem, assino. Tudo certo. E a senhora se recorda se o André, além desses 2 casos, assinou mais algum, Não. foi procurador de mais algum? Não posso lhe falar. Acredito que não. Acredito que não. Por que a senhora acredita que não? Porque ele ficava pouco tempo lá, ele ia lá, fazia estudo, tinha umas matérias que ele faz, que, aliás, ele está fazendo arquitetura, e passava algum tempo ali e logo saía, não sei. Então coincidentemente, os 2 casos que nós identificamos aqui como suspeitos foram os 2 casos que ele assinou. Não posso te confirmar que foram os 2 casos, tem que ver na empresa. Mas está lá, está tudo lá colocado, à disposição. Tá. Aliás, vocês estiveram lá, na empresa. A Polícia Federal acho que apreendeu a maior parte dos objetos lá, dos documentos. Eu não lá. E alguma coisa, a gente pegou ali alguma coisa complementar. Bom, acho que na essência seria isso que nós, né, nessa investigação que nós temos aqui, o que nós gostaríamos de questionar a senhora. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa a respeito de tudo isso que lhe foi perguntado? Eu estou muito tranquila, que todo momento que me foi pedido documentos, que me foi chamado para conversar, que eu fui requisitada, eu me fiz presente, nunca me ausentei, nunca deixei de dar um documento, nunca deixei de poder colaborar. Que estou colaborando e vou colaborar o tempo todo para que a verdade venha à tona. Eu me sinto muito tranquila, muito serena para poder te dizer isso. Eu estou à disposição. Doutores? Os senhores já estão satisfeitos? Sim, Posso fazer algumas perguntas? Pode ficar à vontade, por favor. Ok. Fernanda, só para que fique bem claro para eles alguns pontos e para que fique muito óbvio qual que era a função das empresas. Sim. As empresas eram a tua renda. Sim, sempre. Então as empresas, elas necessariamente se buscavam lucro. Sim, sem dúvida. Nas realizações de negócios, se buscava negócios de oportunidade. Sempre. O mesmo valor que você anuncia a venda de um bem é necessariamente o valor pelo qual vai vender o bem? Claro que não. O mesmo valor pelo qual você vê o anunciado um bem e vai se buscar a compra desse bem é necessariamente o valor que ele é vendido? Claro que não. Quando você eventualmente fazia permuta de bens por negócios de oportunidade, era incomum você permutar um bem que era seu por valores em tese inferiores ao de mercado, visando a valorização do bem adquirido? Sim. Desculpa, eu não entendi essa última questão. Pode fazer a pausada. Os negócios visavam a oportunidade. Sim. Então, quando você tem bens que você quer permutar por outro, eventualmente você não permutava o valor desse bem por um valor menor, apostando na lucratividade que o outro bem poderia te dar? Trocar um bem de valor maior por um de valor menor? Não, você tem um bem que custa X. Tá. E você tem um outro bem que a probabilidade de mercado é que ele triplique o preço. Tá. E você aceita permutar esse bem que vale X por X menos 2. Isso. Apostando na valorização do bem. Ou seja, os negócios da sua empresa sempre buscavam questões de oportunidade, de mercado. A empresa tinha que dar lucro. Ela tem que dar lucro. Outra coisa, você já falou que o Dirceu trabalhou a vida inteira com você e que você confia muito no Dirceu. Por óbvio, você sempre viu os negócios e aprovou os negócios que ele fez. Sim. Obviamente, então, que você sabia o que estava acontecendo. Sim. Doutor, se me permite, a respeito da empresa, né? O lucro, e vocês viviam disso. Eu acabei esquecendo de perguntar. Vocês faziam retiradas, pro labore? Como é que funcionava isso? Os meus filhos têm mesada. Os meus 3 filhos têm mesada. Desde quando e em que valores? Olha, desde quando eu não me lembro, mas hoje deve estar em torno de 20 mil.
Cada um? São 3 filhos, São né? 3 filhos. E a senhora, Não, pessoalmente? eu não faço retirada. Eu estava recebendo do governo do estado, eu vivia com o valor que recebia mensal. Tá. E essas retiradas todas estão registradas desde quando? Todas, né? Todas. Isso vai, documentalmente, pode ser apurado? Todas, pode. A do Rodrigo até, acho que nem existe a total retirada. O Rodrigo vai deixando para... Ele ainda é menor de idade? Não, ele tem 23, mas ele mora comigo, então ele não tem gastos. Tá. As operações da empresa, elas sempre foram via TED. Sempre. Não existe. Todas as operações da empresa estão fundadas em um negócio de fato. Sim, sim, senhora. Alguma vez a empresa fez alguma simulação de negócio? Para justificar valores? Nunca existiu isso na minha vida. Só para delimitar, né? O que o senhor está negócio de fato. Simulação de negócio de fato. Se eu comprei um apartamento, existe um apartamento. Ah, tá. Negócios de fato. Fernanda, desculpe, doutor, só que o senhor perguntou... Desculpe, então. Tirou você. Eu ia fazer uma próxima pergunta, agora eu esqueci, que estava relacionada a isso. A simulação. Não, a simulação já fez. Não é de simulação, não. A questão é dos negócios de fato. Bom, vamos para a próxima, depois eu lembro e volto lá. Você já respondeu a investigações do Ministério Público do Estado do Paraná? Sim. Você respondeu a investigação do Provopar? Sim. Você foi chamada a responder e você compareceu espontaneamente para ser ouvida? Sim. Requisitaram naquela época uma série de extratos bancários. Você espontaneamente disponibilizou os extratos bancários? Sim. Tanto para o Provopar quanto para... Eu já vou chegar no outro. Desculpa. Você, quando lhe requisitaram documentos, você espontaneamente entregou os documentos? Sim. Alguma vez nessa investigação foi necessária alguma medida judicial de restrição, seja de busca e apreensão ou de quebra de sigilo bancário? Nunca. Qual foi o resultado da investigação do Provopar? Arquivamento de todos. A senhora estava respondendo à investigação no GEPATRIA? Sim. Essa investigação envolvia a delação do senhor Maurício Fanini? Sim. Foi requisitado documentos da empresa Ocaporã para a senhora? Sim. A senhora disponibilizou esses documentos espontaneamente? Todos. Nessa mesma investigação foi requisitado período de transações e extratos bancários à senhora? Sim. Foi necessário decisão judicial para que a senhora disponibilizasse esses extratos? Nunca nenhuma. Sempre que convocaram a senhora compareceu espontaneamente para responder? Sim, senhora. Se essa investigação estivesse chamado a senhora viria espontaneamente responder? Com toda certeza. Se essa investigação pedir os documentos para a senhora vai disponibilizar? Com toda certeza. Era necessário decretar a prisão da senhora? Não, não era. A senhora foi enviada para onde após a prisão? Eu fui enviada para a colônia penal e lá fiz o exame que é, acho que corriqueiro e praxe. Vesti agasalho do espaço, fui para uma cela comum, permaneci 4 horas e meia nessa cela, até que tive o benefício da transferência. Para que fique bem claro, Fernanda, a organização das empresas em cotas societárias, ela visa um planejamento sucessório? Sim, normal. Como aconteceu na mesma hipótese do seu pai? Sim. Então, a forma como você quer gerir os seus bens vai no mesmo sentido como o seu pai fez. Na linha que eu aprendi a viver, com lisura, transparência, decência. Todas as operações dessas empresas, elas então são registradas fiscalmente? Graças a Deus, todas elas. Ok. Era só isso. Tá. Desculpe, surgiram novos questionamentos. Na linha das investigações que o doutor perguntou, essas investigações eram de natureza civil ou criminal? Acho que do Provopar foi criminal, porque ela era similar a isso, dizendo que havia um desvio e que eu tinha beneficiado meu marido em campanha. Mas a investigação foi onde, essa investigação? Ministério Público. Promotor de Patrimônio Público? Eduardo Câmbio. Eduardo Câmbio. Tá. A respeito, uma outra questão que surgiu também, lá no aquisição de joias, etc., a senhora tem adquirido joias ultimamente? Bastante. Com o meu dinheiro do Provopar, com o meu dinheiro do trabalho da secretaria, parte eu compro joias, parte eu gosto.
Quando tem oportunidade eu compro pelo site às vezes. Uhum. Eu não tenho problema com isso. Compro, gosto. Uhum. E a senhora poderia avaliar ou fazer uma... Elas são muitas joias, tenho muitas joias de família, muitas joias que meu pai deu para minha mãe, que ela passou para mim. Só um parênteses, doutor. Mas isso Eu não também vejo mal nenhum para de 2011 só para cá. eu não vejo mal nenhum para sua pergunta. Tá. Mas existe alguma questão de joias objetivamente nessa investigação? Porque assim, é algo tão pessoal, Aham. joia. Claro que se houver algo objetivo aqui na investigação, acho que o senhor deve perguntar. Uhum. Mas é só porque é algo pessoal. Sim, não é aquela questão, assim, veja, nós assim, estamos numa fase investigatória, eu sei né? que sim, mas é que o senhor na investigação falou aqui da questão de que algumas pessoas referiram valores de espécie. Alguém referiu joia, alguma coisa? Nessa investigação, não. Então, só porque, como é uma questão pessoal, Uhum. e a gente tem visto que tem vazado muita coisa para a imprensa, Entendi. né, isso pode até ser... Explorado. Exatamente, eu não acho conveniente. Agora, claro, se tiver aqui, acho que deve ser perguntado. Tá bom. Então, retiro a pergunta. Mais alguma questão? Não? A senhora, para finalizar, gostaria de dizer mais alguma coisa? O que eu já disse, minha vida é transparente, decente, honesta, meus documentos estão aí, minha vida está aberta. Nunca me neguei a apresentar qualquer tipo de documento, qualquer tipo de coisa que me fosse pedida. Continuo na mesma linha, tenho meus advogados presentes que podem corroborar com o que eu estou falando, porque me ajudaram e me auxiliaram a apresentar tudo isso. Tá certo. Então, nós vamos encerrar aqui o depoimento.